Olha, quase todas as grandes economias do mundo já divulgaram o desempenho no primeiro trimestre e a previsão para o ano e o panorama geral é devastador. Aqui conosco o Beto Caetano, nosso comentarista de economia e negócios. Ô Beto, qual que é o balanço em relação aos países mais economicamente fortes na comparação com o Brasil, hein, Beto? Bem-vindo ao Jornal da Manhã. Obrigado, Thiago. Bom dia, Kalina. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Thiago, como você disse, é um panorama desolador, né? O Japão, que tem a terceira maior economia do mundo, completou o quadro nesta semana ao anunciar os resultados do seu Produto Interno Bruto neste primeiro trimestre do ano, né? Produto Interno Bruto, lembrando que é aquela medida do que o país produz, né? De tudo que o país produz. E o Japão aí completou o quadro que é formado pelos 5 líderes, pela ordem de tamanho das economias, Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e Reino Unido, que todos eles vieram com indicadores negativos relativos ao primeiro trimestre. O pior número foi o da China, que teve uma queda de 6,8% no primeiro trimestre, e o que se saiu melhor ou menos mal, a gente poderia dizer, foi o Reino Unido, com 2% de queda, né? A União Europeia, um bloco de 27 países, registrou retração de 3,5%, né? E olha que esses números são referentes só ao período de janeiro a março, né? Exceto a China, que em janeiro já estava seriamente afetada pelo coronavírus, os demais países foram sentir os efeitos da doença mais fortemente só em março, como a gente aqui também no Brasil. A situação para eles foi muito pior depois, em abril e agora em maio. E por isso o que assusta mais são as previsões que os países anunciaram para o ano todo. Num país bem organizado como a Alemanha, o governo espera a queda de mais de 6% para 2020. Estados Unidos tem previsão semelhante. União Europeia, 7,5% de recuo da economia. E há países até como a Espanha esperando cair mais de 10%. Ô Beto, e a Suécia, que optou em deixar a economia aberta, qual a previsão? Então, né, a Suécia vinha sendo muito festejada aí, né, apontada como um modelo por manter sua economia funcionando perto do normal, né, com comércio aberto, permitindo a circulação das pessoas, até aglomerações eles estão deixando, né, acontecer. Mas primeiro foi ficando claro que a Suécia tinha uma incidência de mortes muito superior aos dos vizinhos, né, aí países muito semelhantes ali, Noruega e Finlândia, especialmente, tem uma taxa de mortalidade muito menor do que a Suécia com essa doença, né? E o último indicador também sobre a economia, um indicador ainda sobre a doença, compilado pela Universidade de Oxford, né? Mostrou que a Suécia teve, do dia 13 ao dia 20, né? Quer dizer, anteontem, o índice de mortes por milhão muito mais alto que Reino Unido, Bélgica e Estados Unidos, que são países que estão com situação crítica, né? E há alguns dias o Riksbank, que é o Banco Central da Suécia, jogou um balde de água fria sobre o entusiasmo com a economia do país. O banco deles lá, o Banco Central, divulgou uma previsão de que a economia sueca pode cair de 7% a 10% neste ano. Ou seja, é um cenário igual ao dos outros países da União Europeia que optaram pelo isolamento, né? A abertura aí, ao que parece, não vai salvar a Suécia de uma recessão brava, né? E depois só o tempo vai mostrar se os suecos acertaram ou erraram nas suas escolhas. Ô Beto, em relação a como tratar, né, a pandemia. Desculpa, Thiago. Imagina, não. E para a gente fechar, em relação ao próprio Brasil, é possível dizer que as condições estão piorando ainda mais, na medida que a doença também vai piorando, os casos aqui no Brasil vão aumentando? Thiago, a gente tem aí né, a escalada dos casos de doença e de morte também, infelizmente, né, tragicamente isso está acontecendo conosco. E o que nós estamos vendo aí, sentido na pele, também é a situação econômica piorando cada vez mais, né? Por isso, o próprio governo já revisou a previsão de variação do PIB para este ano para 4,7% de queda, que seria, se realmente se consumar, a maior queda da nossa história na economia. E o Fundo Monetário Internacional projeta 5,3% e tem bancos e consultorias que já estão falando em mais de 7% para o Brasil. Quer dizer, aquele nível também
que a gente está vendo os países europeus preverem para as economias, né? Nós ainda não sabemos nem o resultado do primeiro trimestre, né? Ao contrário daqueles países que a gente acabou de mencionar. O IBGE tem a divulgação desse número aí marcada para sexta-feira que vem, no dia 29, né? Vamos ver, então, o que vem, né? Como é que foi, provavelmente, esse início da nossa recessão, sabendo que nós já estamos mais afundados do que esses números vão mostrar, né? Porque abril e maio a coisa foi realmente piorando. Então, nos resta torcer para que a saída aí para a crise da saúde venha logo e, com isso, também a economia possa começar a se recuperar. Beto Caetano, nosso comentarista de Economia e Negócios. Bom fim de semana, Beto. Até. Obrigado. Bom fim de semana para todo mundo.